Olá pessoal, esta aula é sobre mecanismos de sincronização com variáveis compartilhadas. Trata-se do quarto vídeo relacionado com o capítulo 13 do livro. E o objetivo desta quarta parte é responder à pergunta como implementar monitores com a linguagem C e a biblioteca Pthreads. Na linguagem C, o monitor aparece como um módulo. Tá? O programa na linguagem C pode ser organizado em módulos, onde cada módulo é um arquivo do tipo .c. E a palavra reservada static, na declaração de uma função, na frente da função, indica que a mesma somente pode ser diretamente chamada dentro do módulo onde foi definida. Portanto, se num arquivo .c eu crio funções do tipo static, elas são funções internas, auxiliares, restritas àquele módulo que corresponde àquele código que está no arquivo C em questão. E o meu programa C é formado por vários módulos, onde cada módulo é um arquivo .c. Eu posso usar também a palavra reservada static na frente de uma variável global, com a mesma semântica, indicando que a mesma variável global somente pode ser acessada diretamente dentro do módulo. Então eu consigo, com static nas funções, criar funções internas ao módulo, e static na frente das variáveis eu torno elas privativas do módulo. As coisas que podem ser chamadas de fora do módulo, a gente diz que as coisas que são exportadas pelo módulo, ou as coisas, no caso, funções públicas do módulo, a gente pode declará-las em um arquivo do tipo .h. E lá no outro módulo, onde eu quero usar as coisas públicas deste módulo, eu vou incluir o .h e então chamar as funções em questão. O problema é que no C a gente não tem monitor, a gente tem módulo e função. Então cabe ao programador, através de disciplina de programação, implementar a semântica associada com monitores. Por exemplo, uma propriedade fundamental dos monitores é que eu tenho uma única tarefa ativa dentro do monitor a cada momento. Então, eu tenho exclusão mútua entre as tarefas no executar do código do monitor. Pois bem, no caso das Pthreads, como é que eu obtenho exclusão mútua? É com o mutex. Então, nós vamos usar mutex para impor a regra de que somente uma tarefa pode executar dentro do monitor a cada instante. Nós vamos criar um mutex geral para o monitor. No início de cada função pública do monitor vai ter um lock, quando a tarefa então adquire a propriedade do monitor. E ao final de cada função pública nós teremos um unlock, onde a tarefa devolve a exclusividade sobre aquele monitor. Eu não preciso usar mutex nas funções privadas, porque como elas são chamadas somente de dentro do monitor, a tarefa em questão já obteve exclusividade sobre o monitor ao entrar pela função pública. E agora, se ela chama uma função interna, auxiliar, privada do monitor, não precisa dar lock de novo. No caso de uma função pública que termine com return, eu não posso colocar o unlock depois do return, certo? Porque no return a tarefa vai embora e daí não executa o unlock. Na verdade, o compilador provavelmente vai reclamar. Então, o que a gente faz a gente coloca o unlock imediatamente antes do return. A linha do return já está tecnicamente fora do monitor, não tem proteção, está depois do unlock. Então eu não posso usar variável compartilhada na linha do return. Eu só posso usar a variável local da função na linha do return. Isso não é um problema. Se eu quero retornar alguma coisa, eu calculo o que eu quero retornar, coloco numa variável local da função, e aí no return
depois do unlock, eu dou return nessa variável local da função. Portanto, não tem problema nenhum. Vamos lá, então, pessoal. Aqui nós temos um monitor bem simples, bem simples. Ele encapsula uma variável e permite que a mesma seja lida e escrita. Então, nós temos, dentro do arquivo sensor.c, a variável compartilhada que será protegida, que é a variável sensor lido. Inicializada com 0, é um double, e este static aqui garante que de fora do arquivo sensor.c, esta variável não pode ser acessada. Para impor a regra da exclusão mútua dentro do monitor, eu vou criar uma variável chamada exclusão mútua. Trata-se de um mutex, como nós vimos lá no outro vídeo, inicialização padrão, default, e o static para quê? Para que também a variável exclusão mútua não possa ser acessada de fora do monitor. O monitor em questão tem duas funções públicas. Ele tem sensor put e sensor get. A variável sensor put é descrita, né? Temos aqui um parâmetro, um valor lido do tipo double, e nós vamos guardar esse valor lido na variável compartilhada sensor lido. Ocorre que, para impor a regra da exclusão mútua dentro do monitor, o que eu faço? Primeira linha de sensor put, lock no monitor. Faço o que eu tenho que fazer, última linha da função sensor put, unlock, libera o monitor. A outra função, a sensor get, mesma coisa, tá? A sensor get, ela retorna um double, ela retorna um valor atual da variável compartilhada sensor lido. O que nós temos então aqui? Uma variável auxiliar local aux. Lembre-se que variável local de função, ela é privativa da tarefa em execução e, portanto, não é compartilhada, tá? Ela é privativa. Então, eu chamo o sensor get, dou um lock em exclusão mútua, ganho, né, a exclusividade do monitor, copio para aux o sensor lido, libero o monitor, unlock, exclusão mútua, e nesse momento eu já estou tecnicamente fora da proteção do monitor. Porém, o que eu quero retornar está em aux. Aux não é variável compartilhada, é variável local da função. Então, tudo bem, returne aux e fica tudo certinho. Então, nós temos aqui um monitor super simples. A única coisa que ele faz é dar proteção à leitura e escrita de uma variável do tipo double. Nesse caso, aqui a ideia de usar o monitor, ela parece até um pouco exagerada, né? Talvez até seja exagerada se isso for a única coisa que tem no meu programa, mas observe o que a gente ganha ao usar o monitor. Eu não vou sair pelo meu programa fora espalhando locks e unlocks. Não, eles só ocorrem aqui dentro. Lá fora vão chamar, as tarefas vão chamar a função sensor put, a função sensor get. Então lá fora as tarefas executarão um código sequencial com chamadas de função. Eu não preciso me preocupar com sincronização entre tarefas no acesso a variáveis compartilhadas. Não existe isso. Tá? A mesma coisa a variável sensor lido, ela está protegida aqui dentro. Então, não corro o risco de algum lugar do programa eu acessar sensor lido e corromper o seu valor. É claro que, sendo a linguagem C permissiva como eu sempre posso fazer truques com pointers e tal, mas esse é um esforço no sentido de deixar o código o mais claro, o mais limpo, o mais confiável possível. Ainda mais quando eu tenho aplicações de tempo real que são críticas, tá certo? Bom, nós temos aqui a exclusão mútua, falta a variável condição. A biblioteca de pthreads, ela também me dá os recursos necessários para a criação de variáveis condição. De fato, ela me dá uma variável condição, e implementa as operações await signal.
A biblioteca das pthreads também implementa uma versão especial de Signal chamada de Broadcast. O Signal acorda uma tarefa presa no wait da variável condição. O Broadcast libera todas as threads, todas as tarefas bloqueadas na variável condição no instante da execução do broadcast. Signal e Broadcast sobre variável condição que não tem ninguém bloqueado no momento são inócuos, né? Não tem memória, simplesmente não há consequência. Um problema que surge e foi comentado no outro vídeo é que quando uma thread fica bloqueada ao executar o wait, ela precisa liberar o acesso ao monitor. E nesse caso, no nosso caso aqui, linguagem C, liberar o acesso ao monitor significa unlock sobre o mutex que controla o acesso exclusivo ao monitor, né? Ou seja, isso aqui é liberar o monitor, né? Isso aqui é liberar o monitor. Eu tenho que dar um jeito de liberar o monitor quando a tarefa executa o wait. Portanto, para isso, né, para tanto, a implementação de wait nas pthreads inclui um unlock implícito quando a tarefa fica bloqueada. Então, a operação wait na biblioteca das pthreads tem dois parâmetros. Um parâmetro é a variável condição em questão, a variável condição sobre a qual estamos executando o wait. O segundo parâmetro é o mutex que deve ser liberado no momento do bloqueio. Desta maneira, permitindo o acesso de outras tarefas ao monitor em questão. Nas pthreads, a thread que executa o signal, ela continua a executar, né? Então, a thread executa o signal, continua a executar, a thread liberada na variável condição, ela fica esperando pelo mutex, né? Dentro daquela ideia de que a tarefa acordada da variável condição só retoma sua execução de fato quando puder retomar a exclusividade sobre o monitor, a qual só acontece quando a tarefa que a libertou for embora. Portanto, da mesma forma que existe um unlock implícito quando a tarefa bloqueia no wait, existe um lock implícito quando ela acorda do wait. Quando a tarefa que finalmente executou o signal, né, finalmente sair do monitor, executando o unlock na variável mutex, liberando o monitor, a thread que foi acordada poderá então obter este mutex e retomar sua execução. Aquele unlock, né, esse daqui, né, esse lock e unlock que aparece explicitamente programado para garantir a exclusividade dentro do monitor, ele vai aparecer implícito, né, quando eu preciso deles no caso de um wait. Caso várias threads sejam liberadas para o broadcast, eu posso ter, por exemplo, 5 threads bloqueadas no wait de uma variável condição, e aí vem uma thread da broadcast, acorda todo mundo. O que vai acontecer? Bom, a thread que acordou todo mundo segue sua execução até executar o unlock e sair do monitor. A partir daí, uma a uma das tarefas acordadas pelo broadcast irá ter sucesso, né, no lock do mutex, ocupando o mutex, e vai executar com exclusividade. Então, em nenhum momento eu vou perder a propriedade de exclusão mútua dentro do monitor. Aqui em código C, eu crio a variável condição VC como sendo do tipo pthread_condition_type. E tem aqui uma inicialização default para ela. Eu posso executar o wait sobre esta variável condição e eu tenho que dizer, olha, eu quero ficar bloqueado nessa variável condição
mas ao mesmo tempo estou liberando este mutex. Quando alguém me acordar essa variável condição, eu preciso retomar este mutex. O broadcast simplesmente acorda todo mundo preso nessa variável condição, e o signal acorda o primeiro da fila desta variável condição. Se, no momento do broadcast do signal, não tem ninguém bloqueado, ele é inócuo, né? Toca o barco, nada acontece, nada fica memorizado. Para ficar claro isso, pessoal, vamos ver aqui um exemplo, que é um sensor de temperatura. A gente tem um sensor de temperatura, um termopar, qualquer tipo de sensor de temperatura, o qual é lido por uma thread. E esse valor lido pela thread, ele é posteriormente usado por outras threads. A thread que lê o sensor, ela usa a sensor put para guardar o valor lido dentro do monitor. Outras threads interessadas em ter este número, em ter este valor, usam a função sensorGet para pegar a última versão disponível da temperatura. E nós temos uma função adicional, que é a sensorAlarm. Quando uma thread chama sensorAlarm, ela fica bloqueada até que o valor lido ultrapasse um limiar indicado como parâmetro. Então eu tenho um monitor protegendo a variável compartilhada temperatura lida. O sensor put serve para colocar ali um novo valor recém-lido. SensorGet serve para obter-se o último valor lido disponível. SensorAlarm serve para a gente esperar a temperatura passar de um certo limiar e a gente daí vai ter que fazer alguma ação aí de emergência, tá certo? Quando a tarefa chama SensorAlarm, caso o valor atual já esteja superior ao limite, a thread retorna imediatamente. Se não, ela fica bloqueada até que a temperatura lida ultrapasse o limiar indicado. Então vamos lá. Esse aqui é o monitor sensor que está lá no arquivo sensor.c. E eu tenho aqui então um mutex na exclusão mútua que vai me garantir a exclusividade dentro do monitor. Eu tenho uma variável condição alarme, aonde as threads vão bloquear a espera do alarme, a espera da temperatura lida passar do limiar. Eu tenho aqui um double que ele vai armazenar, né, sensor lido, vai armazenar a temperatura lida, e finalmente nós temos um double limite atual que eu estou inicializando com um valor bem elevado, bem alto. O que faz a put? Tarefa leu o sensor de temperatura, né? Deu 50 graus, chama sensor put 50 graus. O que acontece? Lock no monitor, o monitor é meu, ninguém mais entra. O valor 50 graus eu guardo na variável compartilhada sensor lido. Aqui. E aí eu vejo o seguinte, o que eu acabei de ler ultrapassa em maior ou igual ao limite atual. Caso positivo, eu tenho que sinalizar, olha, alarme, passou do valor. O que isso vai fazer? É um signal. Ele vai acordar qualquer thread que porventura esteja bloqueada na variável condição alarme. E se não tiver nenhuma thread bloqueada na variável condição alarme, não acontece nada, tá certo? Vai para o espaço, o signal é um impulso, não é um degrau, não há memória. Feito isso, a thread dá um unlock, libera o monitor e vai embora. Uma thread querendo o valor lido de temperatura para colocar na tela, ou colocar num arquivo com log, ou rodar o controlador de temperatura, né, qualquer coisa, ela vai chamar sensorGet.
a função que retorna o valor lido de temperatura. O que nós temos aqui? Uma variável local privativa aux. Lock pega o monitor para si, copia para aux o valor lido atual, né, o mais recente conhecido, libera o monitor e retorna aux. Barbado. Finalmente, aqui a função sensor alarme. A thread chama a sensor alarme para ficar bloqueada até que a temperatura atinja o valor limite. O que essa thread faz? Primeiro, lock no monitor. Pega o monitor para si. Copia para o limite atual o limite, está estabelecendo o novo limite. Enquanto sensor lido for menor que o limite atual, não estourei o limite, vou dar um wait. O wait, pessoal, tem dois parâmetros, né? A thread, ela bloqueia na variável condição à espera de que, no futuro, alguém acorde ela. No futuro, quando o lido passar do limite ou chegar no limite, esse thread, executando o sensor put, vai acordar a thread bloqueada em alarme. Então, nós temos o wait alarme aqui, né? Bloqueia até alguém dar signal ou broadcast em alarme. Só que, se eu bloqueio segurando o mutex, eu travo todo o monitor. Eu não posso fazer isso. Então, o segundo parâmetro da wait é o mutex que controla o monitor. Observem que as pessoas que definiram a API, né, a interface da biblioteca das pthreads, não criaram isso à toa, né? Elas criaram isso para que os programadores pudessem facilmente implementar a abstração, o conceito de monitor. E é por isso que isso está aqui, né? Eu bloqueio na variável condição alarme, simultaneamente eu libero o monitor. No futuro, quando alguém der signal ou broadcast em alarme, eu acordo. Porém, antes de prosseguir, eu retomo a exclusão mútua para ter exclusividade dentro do monitor. Uma vez acordado, eu reseto o limite atual para um valor que é, na prática, mais infinito, né? O qual ficará em vigor até que novamente alguém defina um novo limite. Libero a exclusividade mútua e vou embora. Tá ok? Bom, precisa ser assim? Não, vai depender da aplicação do sujeito, vai depender do que se espera desse alarme, como ele funciona e tal, né? Mas esse exemplo ilustra muito bem o fato de que, primeiro, como eu obtenho exclusão mútua? Em todas as funções do monitor é lock, unlock, lock, unlock, lock, unlock. O que fica de fora? Declaração de variável local e return. O resto, protegido. Depois, eu posso ter uma tarefa que, se não pode prosseguir, se tem que esperar, dá wait. Dá wait em uma variável condição, liberando o monitor para as outras. No futuro, alguém vai entrar e vai dizer, ok, cara, a condição que tu estava esperando está satisfeita, pode prosseguir. Este signal aqui acorda a thread do wait, a qual então sai da variável condição alarme, porém, há um lock implícito, ela tem que retomar a exclusão mútua, ela vai ficar esperando aqui. Quando a tarefa que deu o signal for embora, dando unlock na exclusão mútua, essa thread aqui do wait vai retomar a exclusão mútua e vai tocar a sua vida. Lembrando, né, ela própria de dar um unlock na saída, né, da mesma forma que ela deu o lock na entrada. Por isso que a gente diz que quando tu bloqueia, tu dá um unlock implícito. E quando tu acorda, tu dá um lock implícito. A última coisa aqui que vale a pena destacar,
é o fato de eu ter usado o while e não o if. Na maioria das vezes, pode ser o while ou o if, tá? Qual que é a ideia aqui do while? A tarefa vem, né? E ela testa a condição. A condição tá boa? Vai embora, né? Sensor lido tá tranquilo, né? Ou melhor, desculpa, aqui é o contrário, né? Sensor lido é maior que o limite? Cara, vai embora, não precisa esperar não. E pronto. Outro cenário, a tarefa entra e diz, não, tu tem que esperar. Então, bloqueia no wait. No futuro, a tarefa vai ser acordada aqui. Se eu tenho um if, sai do wait e vai embora, né? É um if. Sai do wait e vai embora. Executou o if. Ou seja, eu acredito que, como alguém deu signal, é garantido que a condição está boa. E eu vou simplesmente prosseguir. O while é uma medida de segurança, né? Isso aqui é um loop. Então, o que vai acontecer? Testa aqui. A condição está boa? Vai embora. Não, a condição não está boa. Tem que esperar. Dá wait. Espera. No futuro, alguém dá signal. E a tarefa acorda. Só que ela faz o seguinte, não, espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se a condição está mesmo boa. E ela é um while, ela volta aqui, volta para o teste. Na maioria das vezes, né, a condição sim vai estar boa, porque o cara deu signal porque a condição estava boa. E aí a thread, né, sai do while e vai embora. Caso essa thread que saiu do wait e retestou a condição encontre uma condição insatisfatória, ela vai cair de novo para o wait. Então eu só vou prosseguir mesmo tendo testado que a condição que me é necessária está satisfeita. Tá ok? Então, a sugestão que eu dou para vocês é coloquem o while e façam um teste de mesa. Se funcionou, beleza, deixa assim. Existem alguns algoritmos onde não pode ser o while, tem que ser if, tá? É raro, mas acontece. Então, não é uma boa ideia botar o while e pronto, ou botar if e pronto, porque também existem algumas condições de corrida, principalmente dependendo de como a biblioteca em questão implementa lock, unlock, wait signal, aonde pode acontecer dessa thread sair do wait, mas até que ela retome o mutex e prossiga sua execução, a condição já ficou ruim de novo. Portanto, o melhor approach, no meu entender, é coloca o while e faz um teste de mesa. Se a lógica está boa, deixa o while. Em algumas raras situações, vai ter que ser if. Mas aqui nós temos um semáforo completo. Um monitor completo. Temos um monitor que implementa todos os conceitos do monitor do ROR, programado em C, usando as bibliotecas a biblioteca das pthreads, as funções que a biblioteca das pthreads oferece. Mais detalhes sobre monitores e pthreads vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!